Vamos lá, meus caros, dando continuidade aí à questão da cabanagem. Então vamos lá, os motivos específicos da revolta. Bom, vamos partir para o aprofundamento da questão. Nós já tínhamos ali a nomeação de um presidente da província que era liberal, que era o Bernardo de Lobo Souza, né? Como presidente da província. Ele estava como presidente desde os atos ali do período ali da regência trina permanente. Ele era um liberal. Lembrando que na formação da regência trina permanente, meus caros ilustres alunos, todos os indivíduos eram liberais. E houve a continuidade dele no poder ali com a figura do padre Diogo Feijó como regente, né? O regente Feijó. A grande questão aqui, como eu já havia falado para vocês, é o seguinte, que o Bernardo de Lobo Souza, ele era um liberal, porém ele era um liberal que não era do Pará, ele era de outra região, o que não agradava muito ali os paraenses e principalmente ali aos conservadores. E uma das críticas que ele tinha muito, que ele governava a província, porém ele não conhecia os reais problemas da província e contribuía muito pouco para solucionar esses problemas. Então esse é o ponto, né? Uma crítica aqui que de certa forma é até justa. Porém, a gente tem o Cônego Batista Campos. O que é um cônego? O cônego, ele é um religioso, né, um assessor ali do cardeal, às vezes ele assume posições muito importantes dentro da igreja. E por ser um religioso, ele tem uma fala que afeta as pessoas no seu sentido cultural. Pois, sendo representante da igreja em um país com oficialidade ali do catolicismo, a fala de um religioso é a fala da verdade para os indivíduos. E o Cônego Batista Campos, ele passou ali a fazer críticas ao presidente da província, incitando muitas vezes a revolta, fazendo com que as pessoas saiam às ruas, que se revoltem, que possam exigir ali do governo central um presidente da província que fosse paraense. Ele fazia essas críticas em Belém do Pará, visitava outras regiões. Mas aqui o que eu quero demonstrar para vocês é o seguinte: não seria hoje você olhar, fala de um padre falando uma coisa. Quem é um padre na fila do pão? Meus caros, é a fala de um religioso. O poder cultural, um padre, mesmo que ele possa mentir, a sua fala dá sentido de verdade pelo cargo que ele ocupa, ou um religioso por ele ocupa. Ele fala em nome de Deus, ele tem o poder sobre o invisível, a fala dele é verdadeira, e quando ele incita as pessoas à revolta, o peso que isso tem é enorme. Então o Cônego Batista Campos, ele vai falar e principalmente ali após 1835, com a presença do Diogo Feijó, percebendo que não houve mudanças no Pará e o Pará continuava ali com o presidente da província que não era paraense e com ali a situação dos problemas ligados à fome, à miséria, à desgraça e tudo mais, isso se coloca ali numa confluência de fatores para a revolta, né? Então, qual é o outro ponto específico? Os cabanos desejavam terras e o fim da escravidão. Os cabanos é a população ribeirinha, moram ali em taperas, em casas muito simples, próximo aos rios. Essa população queria terras, ela ocupou um pedaço ali, ela quer terra para poder plantar, ela quer condições de plantio. Por outro lado, os latifundiários ali, tendenciosos ao poder político, eles queriam, desta forma, presidente da província que fosse um paraense. É lógico, eles têm uma tendência conservadora, queria que um de seus pares estivesse no poder. Lógico, apesar disso não ficar muito claro nos seus interesses, dá para a gente ali poder fazer uma interpretação desta situação toda. Porém, você fala o seguinte: professor, os cabanos são conservadores?
Meus amigos, os cabanos não fazem a mínima ideia do que é ser um liberal, do que é ser um conservador. Alguns latifundiários sabiam, outros não. Por isso que eles vão estar ali, os latifundiários vão trazer consigo ali a situação dos cabanos com a finalidade de derrubar o poder que estava em Belém do Pará. Então, olha, o interesse dos cabanos não era atendido, assim como o interesse dos latifundiários. Junta-se os fatores para uma revolta ali. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que vai ser fundamental. O percurso da revolta. Latifundiários e cabanos invadem a capital e matam o presidente da província ali. Matam o presidente, retiram eles. Quem entra? Quem assume o poder é o latifundiário Félix Malcher, que envia uma mensagem ao Rio de Janeiro. O movimento seria encerrado com a nomeação do presidente da província paraense. Olha que coisa interessante. Félix Malcher, ele é um latifundiário. Essa revolta traz um traço extremamente importante. Cadê o desejo dos cabanos? Foi ignorado? Olha, é esse ponto que deixa claro e evidente que a população foi utilizada, a população mais pobre, como massa de manobra. Os cabanos invadiram Belém, quebraram tudo, arrebentaram, mataram o presidente da província e ali apoiaram a entrada do latifundiário. Essa é a questão de que quando as elites chegam ao poder, por mais que elas sejam levadas ali por falas dos interesses mais pobres, o pobre sempre é descartado e é colocado ali sobre a bandeja da pauta das discussões os interesses da elite e o pobre é esquecido. Nessa questão, o desfecho aqui em parte dessa revolta foi diferente. Porque nós temos ali os líderes do lado dos cabanos, no caso Francisco Vinagre e Eduardo Angelim, que continuam a revolta contra Félix Malcher. Porque qual é a discussão aqui? Peraí, e o meu interesse? Cadê a terra para mim? Cadê o fim da escravidão? Vim lutar junto contigo, meu irmão. Agora você me descarta? É essa a situação que está sendo colocada. Acontece que os cabanos derrubam Félix Malcher e assumem o poder ali Francisco Vinagre. A situação aqui está séria e o bicho está pegando. Porém, agora você tem o quê? Você tem o cabano no poder. Bom, meus caros, eu não vou encerrar por aqui. Tem mais um vídeo para estar falando com vocês e até mais.